Olá, primeiro e terceiro ano, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula conjunta de biologia. Estamos falando sobre tecido epitelial. A gente, na nossa última aula, já falamos sobre a origem da multicelularidade, como que acreditamos que isso possa ter ocorrido, e falamos sobre os quatro tipos básicos de tecido dos seres humanos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Na última aula, a gente se dedicou a falar de tecidos epiteliais, suas características gerais e sobre os tecidos de revestimento, né? Suas características sobre que são células justapostas, avasculares, poliédricas. Aprendemos a classificá-los quanto ao formato e ao número de camadas. E nessa aula a gente vai falar então sobre os tecidos epiteliais glandulares e sobre a pele. E a gente tem um tecido epitelial especial, que é o tecido epitelial glandular, porque afinal a gente falou, né, que uma das funções do tecido epitelial é secretar substâncias. E às vezes a gente fica assim, nossa, como assim? As glândulas, né, tecido epitelial? Sim, glândulas são tecido epitelial. E a gente tem dois tipos de glândula, né? Quando a gente fala das glândulas, a gente tem as glândulas que formam realmente estruturas em si, como por exemplo glândulas salivares, glândulas mamárias, o próprio pâncreas, né? É uma glândula. Mas a gente também tem glândulas unicelulares, como por exemplo as células caliciformes que produzem muco, né? Então a gente tem células produtoras de muco no nosso estômago, na nossa traqueia, né, aqui no nosso trato respiratório. Então a gente tem glândulas que são tanto glândulas unicelulares como glândulas que formam realmente um órgão, né, uma estrutura. E daí então são tipos diferentes de glândulas e a gente tem que lembrar sempre que as glândulas elas têm sua origem no tecido epidérmico, ok? Então vamos ver aí quais são os tipos de glândula. A gente tem glândula que a gente classifica em glândula exócrina e glândula que a gente classifica em glândula endócrina. O nome já nos dá uma dica. E aqui no livro, tanto do primeiro quanto do terceiro ano, a gente tem figuras para nos ajudar a entender. As glândulas exócrinas, exoexterno, elas mantêm uma comunicação direta com o epitélio, então vai ter um canal comunicante com o epitélio. Vou usar aqui o livro do terceiro ano, página 687, mas o livro do primeiro ano, página 22, a figura é a mesma, tá, gente? Igualzinha, ó. Olha aqui. Tem aqui o epitélio, a gente tem uma invaginação do epitélio e aqui fica as células do epitélio, então, que vão produzir substâncias. E a gente mantém um ducto, uma comunicação com o lado externo do epitélio, tá? A secreção da substância pode ser tanto para o lado de fora do corpo, por exemplo, essa pode ser minha glândula sudorípara, pode ser uma glândula mamária, pode ser uma glândula sebácea, ou pode ser para uma cavidade interna do meu corpo, por exemplo, pode ser minha glândula salivar e está secretando dentro da minha boca, tá bom? Pode ser uma glândula que secreta dentro do meu intestino, tudo bem, né? Tem um ducto que está secretando aqui ó para fora, para a superfície do meu epitélio. Então, é uma glândula exócrina, porque eu tenho um ducto e está secretando uma substância, tá bom? Então, pode ser minha glândula lacrimal. Tudo bem, tranquilo. E eu tenho glândulas endócrinas. As endócrinas teve a invaginação, mas perdeu esse ducto, ó, desapareceu o ducto. Então ficou lá dentro a bolinha de células que vão secretar substâncias. E agora, gente, para onde que vai secretar essa substância se não tem o ducto? Elas vão secretar para dentro da corrente sanguínea. Então, passa um vaso sanguíneo aqui e ela lança suas substâncias para dentro da corrente sanguínea. Nesse caso, suas substâncias vão chamar hormônios, tá bom? Então, os hormônios vão ser secretados assim por glândulas. E daí a gente tem, então, no caso, endócrinas, glândulas endócrinas. Daí a gente tem milhares de exemplos, como, por exemplo, hipófise, tireoide, glândulas suprarrenais, e a porção secretora do pâncreas. Então, a gente tem, por exemplo, que o pâncreas é uma glândula tanto endócrina quanto exócrina.
E daí, nesse caso, quando a gente tem glândula endócrina e exócrina no mesmo órgão, a gente vai chamar isso de glândula mista. E agora que a gente já falou aí desses dois exemplos, nós estamos prontos para falar sobre a pele. Porque afinal, quando a gente fala sobre a pele, a gente está com um epitélio de revestimento que tem uma glândula. Então, uma não, a gente tem mais de uma glândula, né? A gente tem glândula sebácea e sudorípara. Então, estamos prontos para falar da pele. A pele no livro do terceiro ano está na página 686, olha aqui a pele. E no livro do primeiro ano, aqui na página 23. Aqui, ó, a figura, vocês podem ver que é bem equivalente aqui, né? Tá bom? Então, podemos aí acompanhar os 2 anos juntos, tá bom? Gente, a pele recobre toda a superfície do corpo humano, né? Então, é nosso maior órgão, né? Se a gente for falar aí, tá bom? Ela tem tanto uma porção epitelial, que é a epiderme em si. Logo abaixo da epiderme, tecido conjuntivo, é o próximo tecido. A gente vai aprender ele aí depois, tá bom? O tecido conjuntivo tem origem na mesoderme. E daí, essa parte do tecido conjuntivo, abaixo da epiderme, é chamada de derme. Embaixo da derme, a gente ainda tem a hipoderme. Só que a hipoderme não é considerada pele, tá bom? Mas ela fica ali abaixo, é uma camada de gordura, mas ela não é considerada pele, tá? Mas ela está ali, inclusive tá representada aqui nossas gordurinhas, tá? E vamos falar, então aqui ó, tem epiderme, derme, hipoderme, a gente representa, mas lembrando que hipoderme a gente não está falando da pele em si, tá bom? Gente, a epiderme, obviamente, ela atua na nossa proteção e reduzindo a perda de água por evapotranspiração, muito importante aí para a conquista do ambiente terrestre, né? E proteger a gente contra lesões e mecanismos invasores. E daí, quando a gente fala da epiderme, a gente tem 4 camadinhas, tá? Aqui nessa figura não dá pra gente ver as 4 camadinhas aqui, mas você já pode virar aqui na próxima página, olha aqui as 4 camadinhas. Você tem tanto o desenho delas aqui, como a lâmina, que daí é mais difícil de ver aqui na lâmina, né, primeiro ano. E no caso do terceiro ano, gente, a gente vai ter que acompanhar aqui mesmo, porque aqui, ó, você tem um zoom. E daí no zoom você dá pra ver aqui, ó, a camada basal, as células escamosas, não dá pra ver todas elas, mas aqui dá pra você dar uma olhadinha que vai dar pra ir acompanhando as camadas, tá? Não tem tanto zoom assim, mas dá pra acompanhar, tá bom? Então a gente tem a camada basal, a de baixo aí, que é a que faz a formação de novas células. Então essa camada basal, essa aqui de baixo, elas são as células tronco, que dão origem às novas células. Logo acima dela, a gente tem toda essa camada aqui, que é chamada de camada espinhosa, porque quando a lâmina é preparada, diz que fica com um aspecto espinhoso. Eu não vejo muito aspecto espinhoso aí não, mas enfim, ela fica com esse aspecto aí no microscópio, tá? E a partir daqui, essa outra camada é quando as células começam a acumular queratina. A queratina ela é responsável por impermeabilizar as nossas células. E conforme vai acumulando queratina, essas células vão envelhecendo, vão subindo, acumula queratina e morre por causa de tanta queratina. E daí elas vão subindo aqui e conforme elas vão ficando velhas, morreram, vão descamando e vão indo embora. A cada 15 a 30 dias, toda a pele do nosso corpo se renova, tá bom? Então, é isso, descama. E daí, então, abaixo da epiderme, temos a derme. A derme, então, ela tem uma camada responsável pela elasticidade e uma outra parte onde tem, né, toda uma superfície regular de papilas dérmicas, que fica aí em contato com a hipoderme. E a hipoderme é onde tem a gordura, que é responsável, então, pela manutenção da temperatura corporal, termorregulação do nosso organismo, tá bom?
Então, características gerais de tecido epitelial, a gente tem que lembrar, então, primeiro, sobre a origem da multicelularidade, a importância dela, que os tecidos são agrupamentos de células com especializações, funções específicas, que no ser humano nós temos 4 tipos específicos de tecidos, né? Epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. A gente viu aqui o epitelial. Que o tecido epitelial, a gente tem o tecido epitelial de revestimento e o glandular. E quando a gente fala do tecido epitelial de revestimento, a gente viu suas características, né? Ele é avascular, células justapostas, a gente viu como que essas células se mantêm unidas, a gente viu como classificar esses tecidos, a gente viu algumas características. A gente viu características da pele, a gente viu a importância, a gente viu as glândulas, classificação das glândulas endócrinas, exócrinas, como diferenciá-las. E a gente viu também como que a pele vai revestir toda a superfície do corpo e suas características de maneira geral, tá bom? Até mais, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!